muito amor, porque realmente é um prazer enorme falar com vocês. Eu adoro vocês, vocês estão sempre aqui junto com a gente. Então, sejam todos bem-vindos. A gente já temos alguns minutos aqui da nossa live, com a presença de todos vocês. Eu vou dar início aqui aos assuntos que nós vamos abordar hoje, que são assuntos importantes. Eu acredito que algumas coisas têm acontecido nesses últimos dias que fazem com que a gente chame muita atenção para esse lado. E a gente está agora, depois das eleições municipais, caminhando para as eleições presidenciais. E aí estamos falando de governador, deputado, senador e tudo mais. As eleições que vão acontecer daqui a 2 anos, né? A menos de 2 anos. E a gente sabe que há um trabalho, esse trabalho realmente é desenvolvido, e a gente está aqui para falar um pouco a respeito desse trabalho. Então, mais uma vez, saudando a todos que estão chegando aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sejam todas bem-vindas, certo? Para não ter problema. Todas bem-vindas. Estamos aqui, né? E um grande abraço a todos vocês que estão aqui. Bom, eu queria começar aqui. Eu separei algum material aqui para vocês que tá tudo na descrição. Tudo que eu vou falar aqui tá na descrição, mas arrumar as coisas aqui. Mas eu vou colocar aqui algumas coisas que eu quero desenvolver nessa live de hoje sobre os assuntos que nós estamos trazendo aqui. Deixa eu mudar um pouquinho aí a luz, eu quero que você compreenda que nós estamos ao vivo e ainda estamos com uma câmera, essa câmera da live, ela não é aquela melhor câmera que existe. De fato não é mesmo, né? Até vou ver aqui como é que tá essa história, mas você sabe, né? Aquela compreensão que a gente pede, aquele carinho, aquele amor no coração, porque realmente a gente tá aqui naquela luta, né, pessoal? Vocês sabem disso. E eu quero começar o assunto de hoje, daqui a pouquinho nós vamos parar, nós vamos atender o superchat, nós vamos atender as pessoas que estão conversando com a gente. Se sair um som aqui, você me perdoe, eu espero que não saia. Mas, enfim, mais uma vez saudando a todos vocês. Depois eu vou tentar ver se eu consigo cortar. Olha que legal, tá tudo bonitinho, tá tudo belezinha aqui, cara. Então, o que eu quero explicar para vocês logo de cara a respeito desses assuntos que nós estamos colocando aqui. Vou colocar aqui uma coisa legal. Mais uma vez, mandar um abraço aqui pro Rafael Verdun. Cara, será que o Rafael é parente de um lutador que eu acho espetacular? Eu acho espetacular esse lutador, cara. Verdun, olha aqui. 3 litros de água, disse o meu médico. 3 litros de água. Eu estou bebendo água, estou fazendo a minha parte. Nessa live de hoje vai 1,5 litro. Não pode ter mais de 2 horas a live no banheiro para xixi. Salve, Clayson. Muito bom te ver de volta. Espero que não suma mais. Manda um salve para Ribeirão Preto. Grande abraço aos nossos amigos aí de Ribeirão Preto. Fica perto da cidade onde eu nasci, que é Poços de Caldas. Ribeirão já está no estado de São Paulo. Poços de Caldas, estado de Minas. Então tem um caminho lá para Ribeirão Preto, que eu ia pra caramba nessa cidade. Gosto muito de Ribeirão Preto, lugar quente pra caramba. Eu adoro Ribeirão Preto, né? Cara, perto ali de... Aí tem Franca, aí depois tem pessoal que ia pra... Eu não gosto muito de música sertaneja, Ribeirão Preto, trem bomba, né? Aí o pessoal que vai pra Barretos passa por Ribeirão Preto. Aí o pessoal que tá aqui de onde eu tô, né? Então, um grande abraço pra você, Rafael. Não vou sumir não, cara. Agora a gente tá com força total aqui de verdade. De verdade mesmo. Você vai ver quanta coisa bacana tá acontecendo aí. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para você é para você entender o que é o inquérito dos atos antidemocráticos. Isso é importante, tá? Lembrando que todos os assuntos que nós estamos abordando aqui tem os links para você, se você quiser se aprofundar um pouco mais, se você quiser saber um pouco mais, aí você entra nos links que eu coloquei aqui, tá aqui na live, na descrição, né? Então você entra lá, aí você pode ler para sua conta e tal. O que eu vou fazer aqui é trazer o resumo de todos os links que eu estou colocando lá e trazendo para que você possa se orientar aí. A gente sempre quer que as nossas lives tenham qualidade, então entre lá, tá certo? Mas o inquérito dos atos antidemocráticos, ele foi aberto no dia 21 de abril deste ano, 2020. Foi uma decisão
do ministro Alexandre de Moraes, né, o ministro lá do STF, do Supremo Tribunal Federal, e isso foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, da PGR, certo? Esta investigação mira a organização e o financiamento de atos antidemocráticos por todo o país. Naquela ocasião, nós tivemos alguns casos que realmente chamaram muita atenção. Teve um bando de gente maluca, uns aloprados, uns doido varrido, que começaram a soltar foguete em direção ao STF, simulando, ó a cabeça de um maluco desse, simulando como se fosse um ataque à bomba, como se estivesse bombardeando, cara. Que falando, parece engraçado. Parece engraçado um negócio desse. Mas, cara, só imagina a loucura de um sujeito desse. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um monte de rojão mesmo, tá? Fogos de artifício, e inclinaram em direção ao STF, simulando um ataque ao STF, um ataque à bomba do STF. Esse foi um dos atos. Porque, na verdade, naquela época e um pouco antes disso, várias manifestações foram feitas, não só na frente do STF, mas várias manifestações foram feitas em todo o país e principalmente em Brasília, justamente para, digamos assim, sugerir, estou pegando leve, hein? Estou pegando leve pra caramba, sugerir que poderia haver uma quebra institucional, vamos dizer assim, certo? Na verdade, são atos antidemocráticos porque sugeriam que o Exército deveria tomar o STF, que os ministros, alguns, né, defendiam até a morte dos ministros do STF. Enfim, a coisa começou a ficar pesada e esse evento, ele, na verdade, foi meio que uma gota d'água. Mas vou dizer para você que isso já estava acontecendo. Então eu tô só rememorando para a gente chegar até a última reportagem, até o Mourão falar que os 3 filhos são os moleques, né? O Mourão xingar os filhos do Bolsonaro, que é o que aconteceu ontem. Então, estamos indo lá em abril. Vamos colocar a data aqui, dia 21 de abril, que foi quando foi instituído este inquérito, certo? Pois bem, essa decisão ela foi tomada depois que o Bolsonaro participou de alguns protestos em Brasília. Havia faixas nesses protestos, né, palavras de ordem, não só contra o STF, também contra o Congresso. E o que os caras estavam defendendo, em resumo, era intervenção militar. Era esse o negócio. Vamos acabar com esse trem, entendeu? Como se diz em Minas. Vamos colocar militar lá e destituir todo mundo, acabar com o Congresso, tirar todo mundo de lá e tudo mais. E aí a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, fez esse pedido e aí foi então instaurado um inquérito, o chamado inquérito dos atos antidemocráticos, certo? Então, esse é digamos, o início de tudo. É aí que realmente a coisa aconteceu. Havia um estágio dessas investigações que foi colocado ali, não tem uma previsão para quando esse relatório vai ser finalizado. A gente ainda está teve aquela história toda de uma situação voltada muito para a pandemia. A gente teve, depois vou trazer mais detalhes, mas a gente teve naquele momento ali a instalação do inquérito, depois as coisas ficaram meio que, digamos assim, não suspensas, mas vamos colocar assim para você entender, certo? Lembrando que tudo que a gente faz aqui é nesse sentido de facilitar as coisas para o seu entendimento e também para que você, de alguma forma, possa entender que a gente está resumindo. Se você quiser aprofundar, então aí eu vou pedir para você, por favor, entrar nos links que nós estamos colocando aqui, que tem todos os detalhes, tá? Uma questão que eu considero importante para colocar aqui para você é o que aconteceu realmente. Deixa eu desligar o som aqui para não ficar esse barulho aí para você. Até peço desculpas aqui que eu já deveria ter feito isso. Não fiz, fui burro, mas já estou fazendo, tá? Não fique bravo nem brava. Mas o que eu quero colocar aqui para você? Quais são os pontos importantes para a gente debater hoje aqui e colocar aqui para você? O Bolsonaro,
ele disse no dia 19 de abril, 2 dias antes da instalação do inquérito, que, em primeiro lugar, ele meio que elevou esse tom de confronto com o Congresso, tá? Então, ele disse, houve lá um pronunciamento dele no quartel-general do Exército, que ele pregou o que ele chamou de fim da patifaria, usando os termos do Bolsonaro, tá? Então ele teve essa manifestação que estava pedindo intervenção militar, ele chega lá, microfone na mão, entendeu? Subiu na caçamba de uma caminhonete e ele fez esse discurso, um discurso inflamando essa galera toda, entendeu? O pessoal com faixa novo AI-5, entendeu? Cara, que é uma coisa que você fala, meu pai. Agora, recentemente, e eu vou procurar aqui, porque esse link especificamente eu não coloquei lá, me lembrei agora aqui também. Nós tivemos a revelação de documentos sobre a ditadura militar e essa revelação ocorreu nos Estados Unidos. Eram cartas de membros dos Estados Unidos, né, aqui no país, que, de certa forma, relatavam, na época, o presidente da República, na época, que era o Geisel, que estava realmente autorizando a morte. Ele estava dizendo que alguns, vamos colocar, subversivos, deveriam ser mortos mesmo. Então, naquela ocasião, está claro isso hoje, né, com esses documentos que foram revelados. Foi um professor aqui do Brasil que traduziu e que trouxe esses documentos à tona. Seria até interessante, eu vou ter que, já que eu falei, né, e depois eu coloco o link aí para vocês, tá bom? Documentos Geisel, vamos ver. Geisel. Ver se eu consigo encontrar aqui. Tá aqui. Não, isso é 2018, é o mais recente. Mas enfim. Depois eu vou trazer aqui e deixo aqui para você no link, tá? Mas esse historiador, esse professor, ele colocou claramente o conteúdo desses documentos, que é uma coisa assim estarrecedora. Claramente, o Geisel autorizou a morte, né? Vamos dizer assim, autorizou um termo, né? Ele praticamente defendeu, ele praticamente pediu a morte de pessoas que ele julgava, vamos colocar assim, contra o governo. Ai, que palavra linda. É muito pior do que isso, né, gente? É muito pior do que isso. Depois eu vou trazer aqui o link, deixo aqui para vocês, tá bom? Então, o que acontece? As pessoas que defendem a volta da ditadura militar são pessoas realmente de profunda imbecilidade, são estúpidos, são energúmenos por natureza, pessoas que têm uma estupidez enorme, porque mesmo que eles não, tem que matar comunista mesmo, tem que matar o pessoal de esquerda mesmo, isso é algo que não tem uma coisa reta, no sentido de falar, não, só esquerda vai morrer, só esquerdista. Não, cara. De repente, se você dá um poder desse para um presidente, para um líder, cara, ele vai querer matar. Se você dá a ele, né, esse poder, vamos dizer assim, de matar, pode ser que ele mate realmente esquerdistas, entende? Mas nada impede que não seja você a próxima vítima, sabe? Então é muita estupidez. O sujeito tem que ser muito burro, cara. Tem que ser burro demais para defender um troço desse, sabe? Muito estúpido. Então, tem esse documento, é um documento de 11 de abril de 1974. Então ele foi elaborado pelo diretor da CIA, William Egan Colby. Tá? Ele foi endereçado ao secretário de Estado dos Estados Unidos, o Henry Kissinger. E aí ele foi tornado público em função de um pesquisador, o Matthias Spector, da Fundação Getúlio Vargas. E aí ele coloca nesse memorando
ele relata um encontro entre o Geisel e o João Batista Figueiredo, que era o chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI. Também havia lá os generais Milton Tavares de Souza e Confúcio Danton, ambos na ocasião do Centro de Inteligência do Exército. E o general Milton Tavares, segundo esse documento, disse que o Brasil não poderia ignorar a ameaça terrorista e subversiva, que os métodos extralegais deveriam continuar a ser empregados contra subversivos perigosos, certo? Diz que no ano anterior, ou seja, em 1973, 104 pessoas nessa categoria tinham sido sumariamente executadas pelo Centro de Inteligência do Exército. Então, o general Milton Tavares afirmou o assassinato de 104 pessoas em 73, e ele diz que aquilo deveria continuar. Esses documentos, repito, esses documentos eles foram passados, então, na ocasião, pelo diretor da CIA, William Edgar, para o secretário de Estado dos Estados Unidos, Harry Kissinger. Esses documentos, então, foram agora revelados. Então, tem a cópia desse documento. Eu vou colocar o link do que eu estou falando aqui na descrição, tá? Mas é uma confirmação clara de que os caras matavam mesmo, velho. Matava. Assassino. Assassino. Sabe? Então, não me venha com essa conversa fiada de que, não, vou colocar o link aqui, tá o link aqui, tá bom, pessoal? Tá na descrição aqui. Então, assim, é muita conversa fiada que as pessoas têm para dizer, ninguém morria, não acontecia nada. E também é importante que você saiba disso. Tudo isso que a gente fala, na verdade, algumas pessoas podem pensar que é algo, digamos assim, estão inventando e não sei o quê. Isso daqui é uma conversa fiada que não tem nada a ver e tal. Cara, não. Não. Nós temos documentos que comprovam isso. Repito, esses documentos não são documentos aqui do Brasil. São relatos, como eu disse, para o secretário de Estado americano, e esses documentos ficaram guardados, esses relatos, essa é uma carta, é um documento, certo? Que ficou guardado e agora, recentemente, ele foi revelado. Há um período lá nos Estados Unidos em que esses documentos ficam em sigilo e logo depois esses documentos vêm à tona. Então, o que aconteceu com o próprio Bolsonaro, inclusive tem uma passagem muito interessante que o Bolsonaro agride na ocasião, o Randolph, é que o Bolsonaro nega isso. Ele nega esses dados, que houve a comissão, a chamada Comissão da Verdade, né? E o Bolsonaro ele nega isso na maior cara de pau que você possa imaginar. Cara de pau, canalha, safado. Agora nós temos a comprovação real. Então, General Milton, certo? Relatando claramente isso, falando claramente sobre essa questão da morte. Em 73, ele colocou um número de mortes aqui, trazendo aqui novamente a informação, né? General Milton Tavares, em 73, 104 pessoas foram assassinadas, e ele disse que em 1974, essas mortes iriam continuar, certo? E na cabeça dele eram terroristas e tudo mais. Então, quero deixar bem claro para você que quando a pessoa defende isso, ela pode estar, num primeiro momento, lutando contra um ideal, né? Vamos lutar contra o esquerdismo, contra as esquerdas, vamos lutar contra, o comunismo, essas coisas todas. Mas ela precisa entender, essas pessoas que defendem isso, elas precisam entender que ela está dando o direito de um líder matar pessoas de forma, inclusive, velada, sem, vamos dizer, sem matar oficialmente, vamos dizer assim, certo? Ela dá esse direito para essas pessoas e, cara, quando você tem esse poder na mão,
nada no mundo impede que isso não possa se voltar contra você. Você está lá envolvido, você está lá dentro daquela cúpula, de repente dá uma loucura, o caboclo dorme feliz e acorda triste, e aí ele fala, não, você é subversivo. Alguém entregou alguma coisa aqui de dentro e foi você, e você pode ser morto. Então, as pessoas precisam entender isso. Por mais que você defenda algo, você precisa entender isso. Então, nosso país não tem pena de morte, a nossa Constituição não permite isso, e nós não podemos dar o direito de um político, de um líder, matar pessoas por conta do que for, ainda mais porque a pessoa defende um ideal. Então, é importante a gente colocar isso. E é nesse contexto de defesa do AI-5, de defesa da ditadura militar, que foi instaurado este inquérito, certo? O inquérito dos atos antidemocráticos. Então, a gente estou explicando aqui para você o início das coisas, tá? Porque algumas pessoas confundem as coisas. Por exemplo, as pessoas confundem o inquérito dos atos antidemocráticos com o inquérito das fake news. O inquérito das fake news é um caso à parte. Ele foi autorizado antes desses casos, certo? Por determinação, então, do presidente do STF, na época o presidente era o Dias Toffoli, certo? Hoje sabemos que é o Fux. Então, ele escolheu a dedo o Alexandre de Moraes para conduzir o caso. Então, nós temos esses processos. Na verdade, são 3 processos, tá? 3 inquéritos. Então, vamos colocar... Estou explicando aqui para você como que a coisa surgiu, para você entender os detalhes do que nós estamos abordando hoje nessa live. A gente procura fazer com que as lives tragam informações para você e possam... Por que a gente não faz um vídeo sobre isso? Porque não dá para explicar isso em 10 minutos. Então trago detalhes justamente com bastante informação, com riqueza de informação, para você entender como que as coisas ocorrem, tá certo? Levando em consideração, e mais uma vez lembrando, que se você quiser aprofundar, tudo que eu estou falando está aqui também na nossa descrição, por intermédio dos links que a gente coloca aqui, tá certo? Bom, seguindo um pouco mais... E levando em consideração, como eu disse para você, que tudo começou lá naquelas manifestações, essas manifestações chamadas antidemocráticas, que defendiam, então, a ditadura militar, a volta da ditadura militar e a tomada do Congresso, a tomada do STF por militares e tudo mais, né? E aí a gente tem esses inquéritos, inclusive o Alexandre de Moraes, ele é relator dos 3 inquéritos, tá? São 3 inquéritos. É importante a gente também deixar claro aqui por quais crimes, né, esses nomes do inquérito dos atos democráticos podem ser condenados. Então, são proprietários de canais. Esses canais eles orbitam em volta do Planalto. Junto com esses proprietários de canais, a gente tem deputados bolsonaristas, filhos do Bolsonaro, empresários, esses empresários, inclusive, a gente tem aí o famoso velho da van também, que está envolvido nessa questão, não só ele, tá? E existe essa propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Então, por que o Alexandre de Moraes é o relator desses inquéritos, né? Esses inquéritos que, na época, estava atormentando, então, o Planalto. Na verdade, é uma coincidência, tá? Ele foi aberto a pedido da PGR, como eu disse. O inquérito dos atos antidemocráticos foi distribuído a Alexandre de Moraes por sorteio eletrônico. Não chegou até a ele por uma questão de escolha. Então, teve um integrante lá da corte que disse que foi a mão de Deus. Mas a verdade é que foi, sim, um sorteio eletrônico que poderia cair na mão de qualquer ministro. Então é importante a gente colocar isso porque algumas pessoas, de certa forma, colocam assim notícias falsas também a respeito disso, tá? Porque teve esse inquérito que apura a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, são 3, né?
Então nós temos o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos e esse que apura essa interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que está essa situação, que o Bolsonaro, inclusive, foi chamado para depor, e aí ele mesmo disse que não precisava, teve aquela situação que aí o pessoal já quis tirar ele para depor, para não ter o desgaste. Aí ele falou, não precisa depor, mas na verdade ele precisa. Então, esse inquérito que apura essa interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, ele foi redistribuído para o Moraes porque teve a aposentadoria do Celso de Mello. O Celso de Mello deixou o STF em outubro, e aí houve uma redistribuição, caiu na mão do Moraes, certo? O inquérito das fake news, como eu disse, é um caso à parte. Aí ele foi autorizado. Aí teve uma determinação, então, do Dias Toffoli. O Dias Toffoli foi lá e colocou Alexandre de Moraes. Esse é um caso específico. Mas os 3 processos, não. Então, essa é uma questão que a gente precisa colocar aqui para você. Pois bem, aí nós temos, então, a entrada desses personagens, vamos assim dizer, que culminou nessa reportagem. A reportagem principal dessa live que nós vamos colocar aqui, dessa live de hoje, ela explica como youtubers bolsonaristas ganham 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto. Esse é o título da reportagem, mas eu quero deixar bem claro para você. Não é. Tem alguns que ganham 100 mil, 50 mil, mas tem gente que ganha bem mais do que isso. E ali há a explicação a respeito disso, desses youtubers. Há a explicação que foi, inclusive naquela ocasião, que o Carlos Bolsonaro ele foi citado 43 vezes, tá? Nessas declarações. A gente teve também aquele depoimento do Tércio Arnoux, ele que está lá do lado, Arnoux ou Arnaud, me perdoe se eu não souber colocar aqui a pronúncia correta, certo? Mas é o Tércio, né, que acabou ficando lá ao lado do Bolsonaro, lá em Brasília, tem aquele gabinete ali do lado e tudo mais, né? Ele, inclusive, ele tem essa ligação com Terça Livre, tem a ligação também com outros... O que foi, pessoal? Houve algum problema aqui? Tá tudo ok aí? Tô seguindo aqui, mas daqui a pouquinho eu volto aqui para conversar com vocês aqui no Superchat. Aliás, no Superchat e também nas conversas aqui, tá bom? Mas se tá tudo ok aqui, tá tudo ok aqui. O pessoal quer ferver aqui falando mal de Jesus Cristo. Vocês são loucos, gente. Vocês têm a cabeça, cara? Ficar falando Deus não existe, xingando Jesus Cristo. O que isso tem a ver com a live? Gente, concentra, pessoal. Concentra aqui. Mas vou seguir aqui. Se vocês quiserem aqui fazer alguma pergunta aí, você já sabe, né? Escreve meu nome que vai ficar vermelhinho aqui, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Vou seguir, tá bom? Vamos falar sobre os personagens que nos chegam aqui. Já que eu falei de Terça Livre, a gente tem lá o seu Alan dos Santos. Desculpe aí se você tem irritação com esses barulhos aí. Desculpe. Eu tinha isso, tô me curando. Parem de ficar falando mal aqui de religião, gente. Não tem nada a ver esses troços. Para. Eu te amo também, rapaz. Eu também te amo. Mas vamos lá. Que muita gente... Aqui a Fernanda, por exemplo, ela tá jogando The Sims e tá me ouvindo. Maravilha, é isso aí. Né? Não, ninguém... Os meus vizinhos não estão transando hoje, tá bom? Quietinho. Quietinho jogando. Ai, meu Deus do céu. Sim, é o nome dele. Eu sei que não é o nome, é o nickname, né? Deus não existe, Jesus Cristo é esse palavrão aí. Ô, meu pai. Vocês são tudo loucos, gente. Bom, vamos avançando aqui. Então, a gente tem o avanço, então, dessas investigações lá no Supremo Tribunal, certo?
sobre então essa engrenagem de ataques a instituições democráticas, e aí os blogueiros que difundem esse discurso, o discurso do chamado gabinete do ódio, tá certo? A gente tem a fidelização desses canais que tá na mira da Polícia Federal. Isso aumentou durante o período de maior tensão no Brasil, que foram essas manifestações pró-intervenção militar, que eu disse para você que aconteceram em abril, né? Ou um pouco antes, março e abril, vamos colocar, que foi o pico deste ano, de 2020. Tá? A gente tem que levar em consideração que esses blogueiros, esses canais, eles atuam em consonância com auxiliares diretos do presidente Jair Bolsonaro. Tem esse leva e traz que a gente colocou aqui. Então, ao todo, são aproximadamente 11 canais do YouTube que estão sob investigação. Esses canais estão sob suspeita, então, de propagar esses atos antidemocráticos. Esses canais, eles cresceram 27% no número de inscritos. Juntos eles tinham 6,7 milhões, foram para 8,5 milhões de inscritos. Isso entre 1º de março a 30 de junho. Então, em 3 meses, eles aumentaram quase 30% o número de inscritos, exatamente neste período onde teve esses atos antidemocráticos. Então, teve esse período que teve essa concentração dessas manifestações. Eram manifestações contra o Supremo Tribunal, especialmente, mas também a favor da intervenção militar, o fechamento do Congresso, essas questões todas, certo? Naquela época também teve nas redes sociais vídeos com títulos, né? Aqueles títulos: Bolsonaro rebate conspiradores, Bolsonaro dá ultimato para sabotadores, Bolsonaro Bolsonaro invade STF, teve vários aí, né? Vários vídeos. E de fato, o Bolsonaro fez um teatro. Ele de fato, e aí espero que você se lembre disso, ele juntou um grupo de apoiadores, de empresários, pessoas que foram visitar a ele, saiu andando como um imbecil em Brasília e foi até o STF, numa visita, entre aspas, surpresa. Que aí tava lá o Toffoli recebeu esse pessoal e espero que você se lembre disso. E tudo isso para quê? Ele fez um teatro para que ele pudesse, de alguma forma, validar essa coisa de Bolsonaro invade STF. Mas era um teatro, não era uma... Bom, pode até ser considerado uma invasão, mas é muito diferente da invasão que eles estavam dizendo, que seria a invasão real mesmo, né? De invadir... Eu não sei se eles queriam que matasse ou que colocasse na cadeia o pessoal lá, enfim. Mas essa invasão foi uma invasão meio michuruquinha, vamos dizer assim, certo? Pois bem, o que aconteceu depois que diminuiu um pouco esses atos antidemocráticos e essas coisas todas? Os canais continuaram crescendo, mas aí crescendo menos, cerca de 6% de junho até o final do mês passado, né? Até o final de novembro, desse mês agora de novembro. Mas esse período também coincide com esse tom mais cauteloso. O Bolsonaro deu meio que calou a boquinha dele em relação a determinados assuntos. Ele chegou, inclusive, a conversar com algumas pessoas lá no seu chiqueirinho, eu não sei qual é o nome adequado para isso. O pessoal chama de chiqueirinho, né? Que é essa reunião que o pessoal faz lá em Brasília, que é uma coisa estúpida. Aí vai todo mundo lá babar o ovo do Bolsonaro, que é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi. Mas, enfim, ele chegou, não tem isso. Não tem isso, entende? Não entende, é o Pelé. Eu sou ótimo para imitar, né? Eu sou muito bom. Sou uma maravilha para imitar. E aí ele meio que desconversou, ele baixou a bolinha. Ele sabia também que essa situação toda criava um certo desencontro lá no Congresso. Ele precisava e precisa do Congresso para poder governar. Então, depois de junho, ele mudou um pouquinho as suas atitudes, as suas falas imbecis, estúpidas, especificamente com relação a isso, focou mais nas asneiras relacionadas ao Covid, ficou mais preocupado com essas questões,
e meio que abandonou um pouco aquele discurso golpista imbecil, um autogolpe, né? Que é uma das coisas mais que isso no bolsonarismo, cara, é uma coisa que não tem sentido, pô. Eu fico impressionado de ver as coisas do Bolsonaro. Gente, é assustador esses negócios do Bolsonaro, cara. É muito sem sentido, sabe? Você fala, putz, não é possível. Mas é a realidade, né? Fazer o quê? E aí o que aconteceu? Bom, este inquérito, ele é sigiloso, né? O inquérito dos atos antidemocráticos. Ele tem mais de 1000 páginas, na verdade mais de 1100 páginas, e ele revela esses elos, né? A convivência harmoniosa da Secretaria de Comunicação da Presidência com esses chamados youtubers lá do Gabinete do Ódio. Eles estão trabalhando junto ao gabinete do Bolsonaro, né? Junto com esse gabinete, nós temos lá o Tércio Arnoux, né? O Arnaldo Tomás. Esse cara, ele é digamos assim, meio que um braço direito da comunicação do Bolsonaro, trabalha lá do lado do Bolsonaro. E as coisas, de certa forma, foram meio que afloradas nessas páginas deste inquérito. Inclusive, o coronel Mauro César Barbosa Cid, né, o coronel Cid, ele que é ajudante de ordens do presidente, ele fala, inclusive, que tinha um trabalho meio que de leva e traz, meio que um meio campo, vamos dizer, entre o Bolsonaro e alguns blogueiros. Ele, inclusive, fala isso claramente a respeito do Alan dos Santos, que agora se encontra fugitivo lá nos Estados Unidos, mas ele assume que fazia um trabalho meio que de leva e traz. Ele admitiu que era um mensageiro do Bolsonaro, né? Um garoto de recados do Bolsonaro para o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, se você não conhece, ele é dono do canal Terça Livre, né? Ele é o cara que... Aliás, eu não sei, se você acompanha o canal aqui, você não conhece o Alan dos Santos, pô, você não acompanha o canal, né? A gente tem uma live aqui que foi criada aqui, que é o Segunda Proibida. A gente criou essa live antes do Bolsonaro ser eleito, que é justamente uma sátira ao Terça Livre, né? Que se você não gostar do Segunda Proibida, não se preocupe que tem a Terça Livre, né? Então, pô, se você acompanha o canal, você sabe do que eu tô falando de Terça Livre, né, gente? Pelo amor de Deus também, né? Então, o Alan, ele atua como uma espécie de representante, né, dessas demandas dos demais canais. Então, o Terça Livre, ele é meio que um difusor dessas informações todas que são depois replicadas por esses outros canais, mas existe também essa situação que a gente percebe que há um trabalho em conjunto, que é o que, inclusive, prova de que há realmente um gabinete do ódio, porque até bem pouco tempo atrás... Até hoje isso é negado, especialmente o Carlos Bolsonaro, algumas pessoas negam a existência do gabinete do ódio, né? A maior cara de pau que você possa imaginar, porque tem que ser muito cara de pau para negar a existência. Mas agora nós já temos esse inquérito, são 1100 páginas, deixando claro que, cara, não, existe sim, senhor, para de conversa fiada, entendeu? Deixa de falar asneira aí. Pois bem, o Cid, então, o coronel Cid, como eu disse, né, ele admitiu, então, ser esse mensageiro. Então, o que ocorre, na verdade? Tem um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, ele foi criado pelo Alan dos Santos, pelo Tércio e por esse coronel, o coronel Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro. Nesse grupo do WhatsApp também tem políticos, logicamente políticos, obviamente, bolsonaristas, os filhos, e eles combinavam reuniões na casa do Alan dos Santos. O Alan dos Santos morava na época numa área nobre lá de Brasília, e aí eles tratavam sobre interesses do grupo, que ali, então, seria uma confirmação, vamos dizer assim, do que seria esse tal gabinete do ódio, que não é um gabinete, né? Às vezes as pessoas tendem a pensar loucuras a respeito. Atenção que abaixa o volume aí.
Você que não gosta desses ruídos. Então, é importante você entender isso. Na live de hoje você vai ter, a gente já está com 1 hora de live aqui, mas você tem informações aprofundadas sobre isso. Já está na metade da live aqui. Né? Daqui a pouco, se você tiver perguntas também, você coloca aqui nos comentários, mas é importante você agora entender onde a gente quer chegar, né? Então a gente tinha essas chamadas franquias. Os jornais chamam de franquias do gabinete do ódio, né? E eles contam com acesso livre em áreas da presidência. Essas áreas da presidência que são restritas à imprensa tradicional. Então, uma Rede Globo, a imprensa tradicional, a Folha, eles não podem entrar, mas esse pessoal do gabinete do ódio tem acesso livre lá. Então, eles podem gravar vídeos de lá. Esses vídeos são exclusivos, são vídeos para o eleitor bolsonarista. Teve inclusive um vídeo do Foco do Brasil, né? Esse canal Foco do Brasil, que foi transmitido de dentro do Palácio Alvorada. E o Bolsonaro, inclusive, estava falando da prorrogação do auxílio emergencial. Esse vídeo que teve milhares de visualizações. Pô, cara, essa é uma informação de interesse nacional. Se realmente poderia haver essa prorrogação do auxílio emergencial, isso é um assunto que não pode ser levado dentro de uma live de um canal do YouTube bolsonarista. Isso é uma informação de interesse de todos os mais de 200 milhões de brasileiros. Então, é uma coisa assim revoltante a forma com que as coisas são levadas. Então, esses YouTubes militantes, eles carregam credenciais de imprensa, eles admitem em depoimentos que atuam com o objetivo de promover a imagem do presidente. Eles admitiram isso em depoimentos. O Bolsonaro também aparece, né, em fotos informais ao lado dos donos desses canais, grava vídeo. Então eles ostentam essa proximidade com ele nas vinhetas dos programas deles, nos vídeos. Tá eles lá, eles sempre do lado do Bolsonaro. Né? Então é uma coisa assim, é uma identidade direta com o público bolsonarista que eles não escondem, porque nem teria como esconder, né? Porque tá tudo nos vídeos, cara. Tá tudo na informação, entende? Que é uma coisa que você fala, caramba, não tô dizendo aqui, até certo ponto, que o Bolsonaro não tenha que ter contato com pessoas assim. O problema é você dar prioridade a assuntos, como eu disse pra você, prorrogação do auxílio emergencial. Pô, cara, esse é um assunto que você não pode dar prioridade a um canal zico do YouTube, sabe? Mesmo porque a gente sabe que não são todos os brasileiros que têm acesso ao YouTube. A gente sabe que muitos daqueles que precisam do auxílio emergencial não tem nem condição de ter internet, quanto mais o Wi-Fi no YouTube, entende? E aí os caras passam essa informação por lá e a imprensa que meio que se dane, entende? Que vá atrás para confirmar, e aí fica aquela loucura, e aí o Bolsonaro não atende. Então, esse já é um problema institucional. Se você pegar deixa eu ver se eu confirmar se eu coloquei isso. Assim, implicações jurídicas e institucionais do gabinete do ódio. Essa é uma dessas implicações, entende? Esse é um dos problemas. Então a gente precisa colocar as coisas aqui para o país de uma maneira bem clara a respeito disso. São questões gravíssimas, seríssimas. Então, ainda voltando sobre esse grupo do WhatsApp, lá do Alan dos Santos, o chamado Gengis House, né? Então, nos depoimentos, os parlamentares bolsonaristas, eles admitiram essa participação nessas reuniões que eram feitas lá na casa do Alan dos Santos. Eles admitiram também esse grupo do WhatsApp, o Gengis House, esse grupo que foi criado pelo Alan dos Santos para organizar esses encontros. O Paulo Eduardo Martins, do PSC, né? O Paulinho, que o pessoal...
um cara que sempre foi um doidinho, um maluquinho, que todo mundo acha a melhor coisa do mundo, né? O sujeito que era um comentarista de notícia num canal do SBT, ele disse que esse espaço servia para abordar temas políticos, que ele é um dos participantes desse canal, né? Esse canal do WhatsApp, das reuniões na casa do Alan dos Santos. Então ele disse que ali era feito para abordar esses temas políticos, né, de comunicação. Aí tinha, como ele fala, né, nas palavras dele, acontecimentos, assuntos de interesses gerais que tinham repercussão. Eles se reuniam lá. Tá? E aí, o responsável pela execução da agenda oficial e também da agenda privada do presidente da República, e também pelo atendimento de suas necessidades diretas, das suas necessidades imediatas, que é o ajudante de ordens do Cid, né, o coronel Cid, ele disse em depoimento à Polícia Federal que na sua função é comum intermediar contato de terceiros com o presidente da República. Então, as pessoas dizem, não, mas quando falou assim, mas você é um leve trás do gabinete do ódio, você fica levando essas informações lá para o Alan dos Santos, para essa galerinha aí do WhatsApp. Ele falou, não, cara, isso é assim mesmo. Eles falam, pô, isso é normal. Entende? Olha o nível da loucura, gente. E tudo isso, todas essas informações que eu estou passando para você, repito, elas estão presentes aqui na descrição desta live. Se você quiser se aprofundar, todos os detalhes, está tudo aqui, tá bom? Na descrição da live. Então, se você quiser essas informações todas, eu trouxe todos os links. Não estou inventando nada. O que eu coloquei aqui na minha frente é um roteiro para que eu possa fazer uma live fluida aqui para você, que você possa acompanhar, tá? Mas se você quiser se aprofundar, eu não estou inventando, porque parece que eu estou inventando. Por favor, né? Você sabe aqui da responsabilidade que a gente tem aqui no canal e você sabe que eu levo a sério as coisas que eu falo. Mas é que parece tão maluco que parece que eu estou inventando isso ou criando algum factoide. Mas o que eu quero dizer para você é que isso está contido em depoimento. Depoimento feito pelo coronel Cid. Tá bom? Ele assumiu isso perante a justiça. Certo? Pois bem, para ele, então, é uma via de mão dupla. Então, ele também repassa mensagens de outras pessoas para o Bolsonaro para outras pessoas. Entendeu? É um leve trás, garoto de recado. Então, aqueles que não podiam ter acesso direto ao Bolsonaro usam, então, o coronel Cid. Então, o que acontece, na verdade? Para a Polícia Federal, o Cid, ele afirmou que não produz um relatório desses contatos. Aí fala, temos uma dinâmica da função, tem uma quantidade enorme de demanda de mensagens, então não é viável eu confeccionar um relatório, um documento, é tudo meio que na conversa, entendeu? Então, com isso, os investigadores da Polícia Federal não tem como saber os detalhes, né? O que realmente acontece nessas conversas. Então não se sabe o que são esses contatos intermediados aí pelo leve trás, entendeu? Pelo coronel Cid. Cara, na base da conversa, olha, fica para você que tá aí do outro lado avaliar se isso é canalice ou não. Eu não vou colocar a minha opinião, mas eu quero que você pense aí. O que você acha a respeito disso, tá? O que eu estou dizendo para você é o que está dentro de um inquérito, tá bom? A pesquisa foi feita desta forma aqui para a live de hoje, tá certo? Pois bem, é bom deixar claro também que essa troca de mensagens aí do coronel com o Alan dos Santos, ele bem deixou claro que ela é frequente e isso foi deixado claro não por ele, mas pela Polícia Federal. É a Polícia Federal que está dizendo isso, tá certo? Inclusive, eles falam que no dia 6 de maio, por exemplo, o Alan ele cita decisões do STF que intimam membros militares a depor sob a acusação de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, e ele afirma,
não dá mais nessa conversa com o Cid. E aí o Cid, tá difícil. Essa mensagem foi colocada aí no Jornal Nacional, foi divulgada. Eu estou fazendo uma reunião aqui das principais informações para trazer para você um panorama geral do que a gente está apresentando nessa live de hoje, sempre preocupado em levar para você informação de qualidade e para que você possa também tirar suas próprias conclusões sobre o que nós estamos falando aqui, porque o assunto é sério, gente. O assunto aqui não é brincadeira, não. Tá? E, inclusive, para a Polícia Federal, o Coronel Cid, ele justificou que foi uma manifestação pessoal, né, sobre a forma como que os generais foram intimados, mas diz que, segundo ele, foi um fato que causou esse desconforto no meio militar. Mas nós estamos falando de um sujeito como Alan dos Santos. A gente está falando, presta atenção o ponto que a gente quer chegar. Nós estamos falando sobre um blogueiro, né, um cara que tem um canal no YouTube que está tratando sobre questões institucionais da mais alta importância, questões que não podem ser simplesmente desconsideradas. Então o nosso país, o Brasil, ele meio que se tornou refém desse pessoal todo. Refém. Quando a coisa realmente começou a pegar, o Alan dos Santos, a primeira coisa que ele fez foi vazar. Vazou. Como a gente sabe, o Alan dos Santos continua nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. Certo? Então, esses pontos que eu estou colocando aqui são pontos que eu considero importantes por uma série de questões. Mas eu acho que a principal de todas elas, a mais importante de todas elas, são estas implicações institucionais. O Brasil na mão de um grupo de aloprado, de gente maluco. É gente doida, cara. Sabe? É gente maluca mesmo. Eu tô tentando achar o termo aqui para não ficar tão complicado, mas é isso, cara. É isso. Entendeu? Pois bem, deixa eu trazer aqui mais uma parte aqui, lembrando em consideração que a gente está aqui, mandando um abraço para todos que estão aqui junto com a gente. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para conversas e tal. Eu vou parar a live aqui somente para o Superchat, tá, pessoal? Para que o assunto possa ficar bom, inclusive para quem acompanha a gravação. Muita gente gosta de acompanhar a gravação depois, como se fosse meio que um podcast, vamos dizer assim, né? Então, para ficar um pouco mais dinâmico aqui, a gente já está com 1h04, a gente vai caminhar aqui para a última parte da nossa live, mas agora chega o ponto em que eu vou dizer para você que eu não acho eles tão malucos assim. E aqui vem um ponto que eu considero importante, tá essa reportagem também aqui para você, a reportagem completa aqui na descrição da live, que aí é o ponto em que eu acho que eles não são tão malucos assim não, cara. Não são não, sabe? Atenção que vai ter a engolida. Aviso de gatilho. Olha o ponto, e esse é um ponto muito importante, pessoal. Por favor, presta atenção nisso. Título dessa reportagem aqui, em que eu vou abordar nessa parte da live, é o seguinte, olha só o título. Alvorada é local de apoiadores. Quem disse isso é um youtuber bolsonarista que faturou 1.760.000 reais. 1,76 milhão. Cara, a gente tá falando de quase 2 milhões de reais. Você entende por que eles são malucos, mas não é tão maluco assim? Você consegue entender a gravidade do que nós estamos trazendo aqui? Você consegue chegar até o ponto onde nós estamos abordando aqui nessa live de hoje? Quem é esse cara? Esse é o Anderson Rossi.
ele é dono do canal Foco do Brasil. Esse canal ele arrecadou $330 mil entre março de 2019 e maio de 2020. Ele explica aqui como que funciona esse acesso. Então, vamos colocar aqui algumas questões. Vamos lá. A reportagem completa, repito, está aqui, né, na descrição. Depois você pode acompanhar em detalhes. Eu vou trazer um resumo da reportagem só para você entender. Tá? E aqui vem, nessa parte final da live, os assuntos que eu considero mais relevantes para você trazer na sua mente o ponto onde a gente quer chegar. A reportagem diz o seguinte: o dono do canal Foco do Brasil, o técnico em informática Anderson Rossi, ele disse na entrevista ao Estadão que o acesso a áreas restritas do Palácio do Alvorada se deve à simpatia do presidente Jair Bolsonaro por sua equipe. O canal dele, que se declara apoiador do Bolsonaro, faturou então esses $330 mil nesse período que eu disse para você, março de 2019 a maio de 2020. Veja bem, é importante deixar claro para você, esse valor ele está num relatório da Polícia Federal. É um relatório, certo? A Polícia Federal que apresentou esse relatório. Porque é possível você levantar a monetização de um canal. E nós estamos falando de monetização do canal, tá? Então, não tem muito como negar isso, tá? Não tem. A Polícia Federal fez esse relatório e apresentou esse valor, tá certo? E aí, para ter acesso exclusivo ao presidente nas dependências do Palácio Alvorada, 2 funcionários dele, do Rossi, né, o dono do canal, eles se identificam junto aos seguranças, eles seguem para essas áreas internas da residência oficial. Nessas áreas é onde o Bolsonaro conversa com apoiadores. Isso é muito longe, isso é fora daquele espaço reservado à imprensa tradicional. Bolsonaro ele se junta com esse pessoal à parte, tá? É muito importante deixar claro que o Bolsonaro ele retira da imprensa tradicional o acesso a determinadas informações, e muitas dessas informações, como eu disse para você, elas são importantes, são relevantes. E aí ele explica como é que a coisa acontece. Ele diz, olha, simplesmente entramos, nunca fomos bloqueados, inclusive, como todos sabem, também somos apoiadores, e ali é o local de apoiador mesmo, tá? Nesse espaço, né? É um cercadinho da militância bolsonarista, tá? Onde eles aguardam ali o presidente. Ele fala, nós gravamos com o celular, ali dentro do Alvorada a gente faz tudo isso, desde inclusive quando começaram esses apoiadores, né? Aí lá no Palácio do Planalto, para conversar com o presidente, já faz tempo, ele fala. E aí diz o seguinte, cara, é normal isso tem que acontecer mesmo, porque a gente é apoiador e dane-se, sabe aquele negócio? A questão da imprensa, chamada imprensa tradicional, é que quando você tem uma informação que vai para a imprensa tradicional, você tem uma informação que vai para a população. Os veículos de comunicação, por exemplo, de televisão, eles têm uma concessão. Essa concessão, pela palavra, né, ela é concedida, né, uma concessão, ela é pública. A concessão é pública. Então, e na Constituição existe o direito à informação. Indiretamente, e aqui eu estou falando como um jornalista que atuou no jornalismo durante quase 30 anos. O jornalista ele tem a obrigação de informar. Então, por exemplo, eu como jornalista, se eu estou na rua e vejo algo que é de interesse à população, eu tenho a obrigação. Se eu não informar, eu posso responder por isso. O veículo de comunicação também, ele não pode omitir informação. Mas isso não é uma coisa que parte do veículo, isso também parte das instituições. Uma instituição, em regra, ela não pode se omitir de informar algo que é de interesse público.
A pessoa, o brasileiro, ele tem o direito, é um direito constitucional de obter aquela informação. Então, quando você omite de fornecer essa informação para o brasileiro, você comete um crime constitucional. Então é importante você entender o ponto em que a gente quer chegar aqui e a gravidade das questões que nós estamos falando aqui. Você tem um grupo específico de pessoas que são apoiadores do Bolsonaro, que vão filtrar informações, que se em algum momento o Bolsonaro falar algo que não pegou muito bem, eles não vão colocar essas informações. E, por outro lado, eles têm acesso privilegiado a essas informações em que eles podem simplesmente falar não. Olha, citando um exemplo aqui, que é um exemplo que aconteceu, né? Bolsonaro falando sobre a possibilidade de colocar por um período maior, de estender o período do auxílio emergencial. Essa é uma informação importantíssima para todos os 210 milhões, mais de 210 milhões de brasileiros. Todos os brasileiros precisam dessa informação. Poderia acontecer, simplesmente, de um sujeito desse falar, não, cara, não. Eu não quero falar sobre isso. Com isso, ele está privando o brasileiro de ter uma informação dessa e, ao mesmo tempo, ele poderia estar cometendo um crime, mas ele não tem como responder por um crime como um veículo de comunicação. Porque como o veículo de comunicação tem a obrigação, mas ele pode simplesmente dizer, cara, eu sou um youtuber, eu não sou um jornalista profissional e tudo mais, e aquela coisa toda. Então essas questões institucionais que eu falo aqui para você, esses assuntos que eu estou falando aqui para você, eles se tornam graves exatamente em função de situações específicas como essa, tá? Esse canal Foco do Brasil é um canal que inclusive se coloca quase que como em alguns pontos lá como um jornal oficial, né? Seria um jornal, uma imprensa oficial do Bolsonaro. E aí o que acontece? Teve um vídeo, esse vídeo exibido em 2 de dezembro passado, pelo canal Foco do Brasil, em que o Bolsonaro deixou claro que é dele a ordem para que a imprensa não acompanhe as suas entrevistas, garantindo que apenas os seus apoiadores possam acessar esse conteúdo das suas falas. Lá ele diz claramente isso. Eu não respondo a perguntas da imprensa tradicional ou da imprensa oficial, queira usar o nome que você quiser aí. Então ele diz assim, eu não respondo a perguntas da imprensa, mas aqui já é particular. Por assim dizer, é a minha propriedade. Lá fora é a imprensa. Aqui sou eu. Aqui aonde? Aonde estão os apoiadores. Quais apoiadores? Desses canais que eu estou dizendo para você, que faturam, como eu disse aqui, R$1.760.000. $330.000, segundo o relatório da Polícia Federal. Estou falando do Foco do Brasil, que é nós temos 11 canais que não são apenas 11, tá? Mas a gente tem pelo menos 11 canais que tem essa influência toda lá dentro. Esse canal Foco do Brasil tem mais de 2 milhões e meio de seguidores, tá? Cerca de 2 milhões e meio de seguidores. Então, cara, se você achar isso uma coisa normal, se você achar que isso realmente tem que acontecer, então você já perdeu a noção do que é a instituição presidência. Porque, veja bem, temos um presidente eleito. Ele não é dono da presidência, da instituição presidência da República, entende? Ele está eleito, ele está ocupando este cargo, ele vai ter que sair de lá. Se não for daqui a 2 anos, daqui a 6 anos ele vai ter que sair. Então ele não é dono do cargo. Ele ocupa o cargo temporariamente. Você consegue entender onde eu quero chegar nessa história toda? Então veja bem, aí o Rossi, né, o dono desse canal, ele vai explicar por que ele tem acesso a essa área. Ele diz o seguinte,
palavras dele, temos cautela quando queremos fazer perguntas pelo respeito ao momento. Ou seja, lê na cartilha do Bolsonaro. Uma pergunta mais incisiva ele não vai fazer. Pegar no pé do Bolsonaro, como pegaria lá um sujeito da imprensa tradicional, não vai fazer. Perguntas que são de interesse do povo, da população. Então, nessa reportagem, a reportagem do Estado de São Paulo, que está aqui na descrição da live, ele responde se ele ainda recebe ajuda desse assessor especial da presidência, né, o Tércio Arnaud, que a gente fala, que é integrante do gabinete do ódio. O Rossi, ele disse que as conversas com esse assessor presidencial têm ocorrido com pouca frequência, mas a Polícia Federal, ele havia afirmado que não tinha mais contato com o assessor. Ele disse que ficou, inclusive, um tempo sem nenhum contato. Aí ele diz, eu fiquei sem contato, depois eu voltei a ter contato novamente, mas não com muita frequência. Ele parece ser uma pessoa muito reservada, não é muito de conversa, mas, com razão, por ser um assessor de confiança do presidente, não pode conversar muito mesmo, tem que ficar mais a dele e tudo mais. É o que ele diz para a reportagem, né? O Estadão, inclusive, nessa reportagem, conversa com ele a respeito, fez algumas perguntas para ele. Se você quiser se aprofundar, tem a reportagem aqui. Eu vou trazer só o resumo, né? Foram 3 perguntas para o Anderson Rossi, do Foco do Brasil. Como foi... A primeira é como foi o acesso ao satélite. Porque olha o grau da loucura, meu irmão. O cara tem um acesso ao satélite de transmissão da TV Brasil. Olha aonde nós estamos chegando. E me deixa triste eu ver que esse canal, que é um canal, eu não sei quantas pessoas estão aqui, a gente está com 100, pelo menos aqui nós estamos com 124 pessoas. Mas não é triste, aliás, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, né? Cara, não é triste que essa informação não chegue aos mais de 200 milhões de pessoas? Porque nós temos um canal de YouTube que tem acesso ao satélite, cara. A TV Brasil. Cara, isso é maluco demais. Isso é sem sentido. Isso é um problema institucional que não tem tamanho. Para mim é criminoso, mas tudo bem, tá? Eu não sou um juiz, eu não sou advogado. E aí ele pergunta, como é que o Estado de São Paulo pergunta, né, como é que vocês tiveram acesso a esse satélite? E aí o Rossi diz assim, eu verifiquei com o portal G1, que transmitia ao vivo, né, algumas cerimônias, solenidades do presidente, e aquilo tinha o logotipo da TV Brasil. Aí ele ligou na TV Brasil para perguntar como é que eles têm acesso, e aí a TV Brasil passou acesso. Na época, para um sujeito chamado Bill, que aí explicou que o acesso era público. Era só apontar a parabólica lá, colocar a frequência. Então ele comprou uma parabólica, colocou a frequência. Me informou também que a TV Brasil disponibiliza, se a imprensa ou qualquer pessoa quiser, transmitir, publicar qualquer conteúdo. Basta manter o logotipo da TV Brasil. Só que tem um detalhe nessa história toda. Os caras perguntaram para ele assim, cara, mas como é que você tem acesso a senhas? Porque não é tão simples assim. Você tem que ter senha, certo? Você tem que ter uma autorização, você tem que ter as senhas lá para o satélite, entendeu? E aí ele responde assim, houve um vídeo que passou na TV Globo de uma entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos com o logotipo da TV Brasil. Aí ele procurou, não achou em outros locais, e aí ele ligou para a TV Brasil, e aí eles passaram para um sujeito chamado Daniel, que era o coordenador lá. Aí ele se apresentou, olha, eu sou do canal tal, no YouTube. E aí o Daniel então informou
que são arquivos que são disponibilizados para acesso à imprensa. E aí, como eles têm o credenciamento de imprensa, certo? Ele informou esse acesso. Aí diz, já faz uns meses que não temos mais esse acesso, mas foi fornecido para eles uma senha que é fornecido apenas aos canais de imprensa. E eu expliquei para você, não vou repetir aqui, mas eu expliquei para você a diferença que existe entre a imprensa tradicional e um canal do YouTube. E aonde que as coisas realmente podem pegar. Certo? E aí vem a gravidade disso. Um sujeito tem acesso ao satélite da TV Brasil, com a senha, com tudo para ele entrar lá. Um canal do YouTube, meu irmão. Entendeu? Que é uma coisa que você fala, não é possível. Mas isso não era para quem tem uma concessão pública? Porque um canal do YouTube não tem uma concessão pública. Óbvio que não. É um canal, como esse aqui. Como qualquer um. Certo? Vai pensando aí, porque eu estou colocando as informações para você montar isso aí na tua cabeça. Porque são informações que estão disponíveis aqui nas reportagens, mas que não são muito divulgadas aí pelos canais, e por isso a importância dessa live. Por isso que nós estamos realmente aqui trazendo essas informações para você. Porque eu tenho certeza, eu não sei todos aqui que estão acompanhando, mas eu tenho certeza que você não sabia desses detalhes, porque como é que a gente vai... São tantas notícias, tantas informações, como é que a gente vai ter acesso? Mas como eu disse, a reportagem, vou colocar o título aqui da reportagem, do que eu estou lendo aqui para você. Opa, perdoe. Vamos aqui. Eita, nós. Acabei dando uma perdidinha aqui. Deixa eu voltar, me perdoe. Sim, reportagem do Estado de São Paulo, que fala sobre este canal, o faturamento de R$330 mil. Pois bem, nós temos, agora para o resumo, né, dessa história toda que a gente está falando aqui para você, mais uma vez agradecendo a vocês que estão acompanhando a nossa live aqui. Daqui a pouco eu vou responder perguntas, tá? Eu quero só seguir com as informações aqui, porque eu sei que muitas pessoas se irritam um pouco com perguntas e muitas pessoas gostam que as coisas sejam explicadas aqui. Algumas perguntas rápidas aqui, né? A Kátia Regina pergunta: esses canais têm superchat? Sim, todos eles têm superchat, faturam altíssimo com superchat. Cristiano Cunha: não entendi, ele transmitia pelo satélite? Não, ele entrava na transmissão do satélite da TV Brasil com uma senha e ele tinha acesso a essa transmissão de satélite, tá? Que é algo, obviamente, por ter uma senha, é algo restrito, certo? Então, essas são as perguntas. Vou seguir aqui. Depois eu vou pedir para você dar uma olhada. Essa reportagem que eu estou falando para você, que eu acabei de falar aqui para você, como os youtubers bolsonaristas ganham R$100 mil mensais com informações privilegiadas. Então a gente está falando como que era a atuação, porque é assustador, tá? Estamos falando desse faturamento de $330 mil, que é um faturamento que foi apresentado por intermédio de um relatório da Polícia Federal. Foi assim que chegou a esse valor. A gente tem então agora a reportagem que eu vou trazer para você aqui em detalhes, para a gente encerrar, depois falando sobre essa situação, como que os youtubers bolsonaristas ganham R$100 mil mensais com informações privilegiadas. Então, o que aconteceu? E aí estamos caminhando então para a última parte aqui da nossa live. O que me fez trazer para você essa live aqui é uma reportagem do dia 5, que infelizmente a gente percebe que as pessoas não prestaram muita atenção, passou meio que batido,
e eu achei importante fazer um levantamento, essa pesquisa, com tudo aquilo que foi colocado até agora a respeito do inquérito dos atos antidemocráticos, que foi aberto em abril, e também desses outros inquéritos, né? Inclusive, nós temos 3 inquéritos: o inquérito das fake news, o inquérito dos atos democráticos e aquele inquérito em que está sendo investigado a atuação do Bolsonaro dentro da Polícia Federal. Esses 3 inquéritos, como eu disse no início da live, eles estão na mão do ministro Alexandre de Moraes. Disse, na ocasião, né, no começo da reportagem aqui, no começo da nossa live, falei a respeito de que foi realmente uma coincidência, porque apenas um desses inquéritos foi designado ao Alexandre de Moraes, os outros 2 foram sorteio, e por sorteio caiu na mão, né, do Alexandre de Moraes. Algumas pessoas falam que o Alexandre de Moraes está cooptando, que ele está agindo de má fé, que tal. Tudo isso é notícia falsa, tudo isso não tem como, não teria como, tá? E o que aconteceu? O Estado de São Paulo teve acesso a 1.152 páginas deste inquérito, o inquérito dos atos antidemocráticos. Esses atos foram abertos em abril, né? Esse inquérito foi aberto em abril, tá certo? Dia 21 de abril. O Estadão teve então acesso a essas 1.152 páginas, e aí ele teve, né, foram 7 meses de diligência, e essas apurações mostram os elos e também essa convivência harmoniosa da Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, com os chamados youtubers do chamado Gabinete do Ódio. Então, como eu disse aqui na live, só para trazer aqui um resumo final, nós tínhamos esse grupo de WhatsApp, né, o Gengis. Cara, putz. Ai, meu pai. Enfim, um grupo do WhatsApp do Orlando Santos, que haviam políticos, que haviam youtubers, né, sei lá o nome, né, influenciadores digitais bolsonaristas, que se reuniam na casa do Orlando Santos. Nós falamos aqui a respeito dessa atuação de alguns canais com informações privilegiadas, dentre elas, inclusive, acesso ao satélite da TV Brasil, né? Nós temos então essa investigação feita pela Polícia Federal, esse inquérito conduzido pelo o ministro Alexandre de Moraes. Ele não terminou, mas ele já está aí incomodando o Bolsonaro, né? Porque ele fecha o cerco em cima dessa militância digital bolsonarista. Então, até agora, foram ouvidas mais de 30 pessoas. Dentre as 30 pessoas ouvidas, nós tivemos Carlos Bolsonaro. Ele é apontado como o comandante do Gabinete do Ódio, e também o Eduardo Bolsonaro. Né? Os 2 são filhos, obviamente, do presidente, como você bem sabe. Né? Aí nós temos essa propaganda de conteúdo extremista, um conteúdo que culmina, né, de fato, em ações subsequentes. Então, as manifestações reais, né, as manifestações contra o Estado Democrático de Direito, aquelas manifestações que eu disse no início da live sobre simulação de ataque à bomba ao STF, as manifestações com aquelas placas, AI-5 de volta, novo AI-5 e tudo mais, certo? Perdoe. Essa difusão de manifestações por esses canais da internet, dos produtores, tá certo? E aí, depois da abertura desse inquérito, essas manifestações diminuíram, mas é bom a gente deixar claro que até então muitas dessas manifestações tinham uma participação direta do Bolsonaro, né? Nesse período de protestos antidemocráticos, alguns com a presença dele. Haviam títulos lá nas lives, aquelas listas e tudo mais. E aí a gente tem então essa criação desses grupos. Nós tivemos alguns blogs, eu falei para você do Terça Livre, eu falei para você do Foco do Brasil, mas também tem o Vlog do Lisboa, que segundo a Polícia Federal fatura entre 20 a 30 mil reais por mês. Tá? Tem o Emerson Teixeira, do canal Professor Opressor, ele informou um rendimento mensal de 11 mil reais. O Foco do Brasil, né, e o Vlog do Lisboa, eles veiculam propaganda da reforma da Previdência. Essa propaganda é paga pela Secretaria de Comunicação. Então,
Nessa propaganda eles exibiram respectivamente 57.044, 1.447 e 2.081 inserções publicitárias. Tudo isso que eu estou falando para você é levantado pela Polícia Federal, tudo isso nesse inquérito, tá? Essa lista de canais que difunde então o discurso do gabinete do ódio, ela inclui também a Folha Política, do Hernani Fernandes Barbosa e Thaís Raposo, que informaram esse rendimento do YouTube de 50 a 100 mil reais por mês. E ao todo são 11 canais. Então tem o Direto aos Fatos, da Camila Abdul, o TV Direita News, do Marcelo Frazão. Né? Eles continuam sendo investigados por disseminação de conteúdo contra instituições. Também um deles é da extremista a Sara Giromini. Ele foi excluído pelo YouTube. O outro do jornalista Oswaldo Eustáquio, você também conhece, né? Também não está mais disponível para acesso no Brasil. Os números de inscritos nesses canais seguem ativos. Somam mais de 9 milhões de inscritos. Então, desde a última sexta-feira, dia 27, o Estadão tem então expedido uma manifestação da Secretaria de Comunicação, né? E eles fizeram então essa reportagem que mostra então como que esses youtubers chegaram a 100 mil reais. Neste inquérito foi demonstrado que o Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes. Então, ele foi apontado em depoimentos que apontam esse cerco da Polícia Federal, certo? Então, nesse inquérito dos atos antidemocráticos, só o Carlos Bolsonaro 43 vezes. Tá? Ele foi apontado ao longo de depoimentos de testemunhas, das testemunhas, dos investigados, e os agentes da Polícia Federal, eles deixaram transparecer esse cerco ao filho do presidente, né? Ao chamado 02, né? Que o presidente chama os filhos dele de número. Tem essa doideira também, né? Eles levaram essa possibilidade, então, do parlamentar estar ajudando, entre aspas, né? Cooperando com os canais. Mas, na verdade, o que se sabe, o que se afirma é que, de fato, ele é meio que um coordenador, né? Esse foco do Brasil, esse canal Foco do Brasil, ele fatura algo aproximado de 140 mil reais por mês. E isso tudo, repito, dentro de relatórios apontados pela Polícia Federal. A Polícia Federal tem como levantar isso, né? Teve uma retomada de depoimentos a partir de setembro. Teve uma pausa em função da pandemia e tudo mais, nesse inquérito. Depois, em setembro, teve uma retomada desses depoimentos. Aí teve o Cleitomar Basso, que é funcionário do canal. Ele negou a participação do vereador no negócio Foco do Brasil, né? Mas a polícia também está investigando se durante a campanha presidencial de 2018, esses assessores do Carlos na Câmara do Rio atuavam no impulsionamento de páginas, né? Impulsionamento de páginas do Bolsonaro nas redes sociais. Então, confrontado com a Polícia Federal, o assessor, o Tércio Arnaud Tomás, ele admitiu ter trabalhado para o Jair Bolsonaro durante o período, né, naquele período que ele teve empregado lá no Legislativo Municipal, mas ele alegou que essa atuação era voluntária, ele fazia por iniciativa própria, ele fazia a gestão das páginas do candidato, né, na época do candidato, na boa, né, pelos lindos olhos, vamos dizer assim, né? E agora, mesmo que ele recebe pela Câmara, ele disse que continuou a cuidar do blog, né? Ele tem um blog chamado Bolsonaro o Opressor, mas a ideia dele é criar o blog só para ajudar. Esse blog opressor chegou a ter 1,5 milhão de seguidores. O Facebook derrubou essa página justamente porque ele infringia as regras da rede. Era um blog nojento, asqueroso, cheio de notícia falsa,
Aí teve um outro assessor especial da presidência, o José Matheus Salles, que ele confirmou à Polícia Federal que ele trabalhou na campanha eleitoral do então candidato Bolsonaro, né? E agora, nessa retomada dos depoimentos, no dia 11 de setembro, ele alegou também ter atuado voluntariamente, sem remuneração, sem ganhar dinheiro, nas estratégias da rede social. E o que a Polícia Federal quer saber é se o Carlos Bolsonaro dá ordens para o gabinete do ódio. Você dá ordens lá para o gabinete do ódio do Planalto. É muito provável que sim. Tudo leva a crer que sim. Né? A Polícia Federal está investigando se esses assessores lá, vinculados ao gabinete do ódio, eles têm recebido ordens do Carlos. E o José Matheus admitiu que auxilia, mas auxilia de forma eventual o Carlos, porque ele admitiu que é administrador das contas das redes sociais do Jair Bolsonaro. Ele, mas é tudo assim, meio que voluntário, não tem muito a ver. Né? É tudo uma conversa fiada, entendeu? Que você vê que, sabe, nesse angu tem caroço, como se diz em Minas Gerais, entendeu? Aí em setembro, o Jornal Globo divulgou que os agentes, eles apuravam se o Carlos Bolsonaro era integrante do gabinete do ódio, eles se reuniam lá no Palácio do Planalto. Ele, inclusive, confirmou, o Jornal Globo, que isso acontecia, e eles faziam isso para combinar esses detalhes dos depoimentos que seriam prestados nesse âmbito desse inquérito. Então eles se reuniram lá para ver o que eles iam falar dentro desse inquérito, que nós estamos abordando na live de hoje. Né? O José Matheus, ele foi um dos questionados. Então foi perguntado para ele qual foi a última vez que ele conversou com o Carlos Bolsonaro. Ele respondeu que naquele dia mesmo, eu falei hoje de manhã, no dia do depoimento dele, ele foi conversar com o Carlos Bolsonaro de manhã. Tá? Mas ele falou, não, mas nós não conversamos sobre esse negócio que a gente ia falar aqui, não. A gente falou, talvez vamos falar de futebol. Falar... Mas ele admitiu, porque não tem como. Se ele mentir, vai ficar comprovado que ele esteve presente lá. Tá? Porque não tem como negar, porque é tudo registrado. Entendeu? Olha o nível, gente, das coisas que a gente está falando aqui para você. Então, aí teve esse depoimento do Carlos Bolsonaro, foi no dia 10 de setembro. Né? Ele prestou depoimento na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio. Tá? Então, naquele depoimento, ele disse que nunca utilizou verba pública para manter canais, que nunca utilizou verba pública para manter perfil em rede social. Tá? E ele disse, olha, eu não sou canalha, eu não sou covarde para contratar robô, que não existe nada disso e tal, e tudo mais. Pois bem, esse é o resumo das informações que eu queria passar para você hoje nessa live. Essas são as principais informações que eu estou passando aqui para você. É claro que são conclusões que depois você, e a minha ideia, a minha proposta é que você tire as suas conclusões a respeito disso, que você consiga compreender a gravidade do que está acontecendo. Ou seja, as conclusões finais, né, o resumo de tudo isso. Existe um grupo de bolsonaristas que possuem canais no YouTube, que possuem páginas da internet, páginas lá no Facebook, sites, Twitter, Instagram. Eles estão nas redes sociais. Esse grupo tem acesso a informações privilegiadas, isso foi assumido pelo próprio Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro assume isso, dizendo que, olha, aqui dentro somos nós, tal, mas a imprensa é lá fora. O próprio Bolsonaro assume que não responde a determinadas perguntas para a imprensa, só assume para esse grupo. Está claro pela Polícia Federal, dentro deste inquérito, um inquérito com mais de 1.100 páginas, de que existe sim, você pode colocar um outro nome, mas o nome que está sendo colocado é o Gabinete do Ódio. Existe uma organização entre esses chamados influenciadores, esses blogueiros, esses
YouTubers. Existe essa organização. Isso foi comprovado por intermédio de alguns grupos de WhatsApp. Inclusive, algumas conversas de WhatsApp, elas entraram dentro do inquérito, que foram levantadas pela Polícia Federal. Nós sabemos que alguns deles têm alguns privilegiados, como eu disse para você, o privilégio desse Foco do Brasil, de entrar em um satélite da TV Brasil e ser concedido a eles a senha para eles entrarem nesse satélite para fazer essas transmissões, que é algo que fere diretamente essa questão constitucional. E a gente sabe que o Bolsonaro, de certa forma, alimenta o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, né? E os envolvidos, eles alimentam esse grupo. A gente já sabe que eles têm um faturamento razoável, né? Que vai de 50 mil reais até 150 mil reais, alguns com 30 mil reais por mês. Então é um salário bom, né? A gente sabe que tudo isso ocorre em função do fato de haver um grupo de apoiadores do Bolsonaro que, de certa forma, consome o que eles produzem, ajudam com superchats, com essas atuações todas. E o que fica aqui de resumo para a sua conclusão são exatamente esses detalhes que eu considero assustadores. Eu acho assustador. Ferem o direito constitucional do cidadão à informação. Porque não são todos os que têm acesso à internet, não são todos os brasileiros que querem acompanhar uma propaganda institucional do Bolsonaro por intermédio desses canais. Então tem muita gente que não vê esses canais porque quer ficar vendo uma publicação chapa branca, né? Uma coisa que só faz propaganda do Bolsonaro. Então as pessoas querem ter acesso à informação por intermédio da mídia tradicional, da imprensa tradicional. É um direito. E esse direito é cerceado. Então, parece claro, por intermédio desses depoimentos, por intermédio do que apurou a Polícia Federal até aqui, dentro desse inquérito, parece claro que há uma organização criminosa. Eles são criminosos. O ato do Jair Bolsonaro é criminoso. Do Jair, com a coordenação do Carlos Bolsonaro, são atos criminosos. É claro que eu não sou juiz, não sou advogado, eu estou chegando a uma conclusão mediante tudo isso que já está sendo apresentado pela Polícia Federal e que foi trazido à tona através do Estado de São Paulo, que fez o levantamento dessas mais de 1.100 páginas deste inquérito, o inquérito dos atos antidemocráticos. Mais uma vez, deixando claro que nós temos 3 processos distintos: o inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito das chamadas fake news e o inquérito onde o Bolsonaro ele é investigado por atuar diretamente na Polícia Federal. Os 3 inquéritos estão na mão do ministro Alexandre de Moraes. Então, dentro deste inquérito, que é o inquérito dos atos antidemocráticos, aí está muito claro a existência do gabinete do ódio. Não dá mais para negar. Não dá mais para negar um grupo, você pode colocar outro nome, mas existe um grupo de bolsonaristas, de apoiadores do Bolsonaro, que realmente atuam de forma criminosa e que têm acesso a informações privilegiadas por iniciativa do Jair Bolsonaro, por iniciativa do presidente Jair Bolsonaro, que dá a eles o privilégio não só de passe livre dentro do Planalto, não só de passe livre, mas de informações específicas. Informações essas que não chegam ao grande público em função do fato de estarem restritas a esses grupos. No caso aqui deste documentário, né, me perdoe, no caso desse inquérito documentado pela Polícia Federal, né, nós temos então 11 grupos, 11 canais, vamos dizer assim, certo? Com os seus funcionários, com as pessoas que estão envolvidas lá e com os donos desses canais, certo? Essa foi a nossa live de hoje. Vamos mandar um abraço aqui para o Flávio Restituti. A Flávia, me perdoe. A Flávia é membro do canal. Eu estou me empenhando agora para fazer um trabalho específico para os membros do canal.
É muito importante que eu desenvolva um trabalho para vocês. Então, quero mandar um abraço aqui para Flávia. Obrigado por você ser membro do canal. Membra do canal, nem existe essa palavra? Não, né? Mas obrigado mesmo. E um grande abraço a você. Eu sempre recebo aqui todos os membros têm aqui um acesso direto aqui às perguntas do canal. Então, essa foi a live de hoje. 1 hora e 40 minutos de live. 46 minutos. Eu espero que você tenha gostado, porque eu me preocupei em trazer realmente informação de qualidade para você, algo que realmente vale a pena. Se você não pôde acompanhar essa live inteira, eu peço, por favor, para que você acompanhe, veja o que eu falei antes, porque eu trouxe muita informação aqui. É algo que não tem, eu percebi que não tem na internet essa quantidade de informação que eu trouxe aqui sobre o Gabinete do Ódio. Então é importante que você acompanhe, se você realmente quer se informar, é importante que você acompanhe essa live, tá? Membro do canal. Obrigado, Flávia. Grande abraço para você. E muito obrigado para todos vocês que se tornam membros aqui do canal. Eu vou fazer uma coisa muito bacana a respeito de membros e do Apoia-se aqui. Aguarde que o mês de dezembro vai ser maravilhoso. Inclusive, vou tirar o nosso luto aqui, vou explicar. Estou dando meio que um spoilerzinho aqui, né? Mas vocês vão saber detalhes a respeito disso. E, enfim, espero que vocês tenham gostado da live. Espero que tenha sido informação de qualidade para vocês. É uma live que eu separei essa quantidade absurda de material. Mas é importante você saber os detalhes de tudo aquilo que a gente abordou aqui. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, né? A Tchela chegou aqui no final, mas ou Tchela, né? Pode ser homem ou mulher, Tchela. E cara, se você chegou no final, veja o começo. As informações hoje são muito legais, tá? Muito legais mesmo. São informações de grande relevância. Separei um material muito bom aqui mesmo, tá? De verdade, falando sério mesmo, tá bom? Então, mandando um abraço aqui pro Luiz Henrique, foi uma live bem substancial, com certeza, né? Pra gente tirar aqui, a Tchela é uma mulher. Então, beleza, Tchela? Grande abraço a você. E eu tive um amigo que teve esse apelido. Ele tinha o nome de Marcelo, tinha o apelido de Tchela. Ô, Tchela. Ele tá nos Estados Unidos agora. Então, um grande abraço aí pra você, Tchela Mulher, que é aqui do canal. E, pessoal, aguardem que a gente vai trazer novidades aí. Tem vídeo novo aí chegando ainda nessa semana, com coisa bem legal mesmo. Agradeço a vocês que estiveram aqui junto com a gente, todos vocês que acompanharam a nossa live. Aguarde que tem novidades aí. Mais uma vez, agradecendo de coração a todos vocês. Não se esqueça que a gente está aí na próxima com muita coisa bacana, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. A gente se vê.